assista Tube Channel. As melhores indicações de conteúdos em um só lugar. Inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo. Conheça Ray McElrath-Bey, um jovem jogador de futebol americano que acabou de entrar na Universidade Clemson, uma das mais respeitadas dos Estados Unidos. Ele está cheio de sonhos, expectativas e, claro, aquele peso de querer mudar de vida. Mas o que ninguém imagina é que, por trás do uniforme, dos treinos e das aulas, Ray está travando uma batalha bem mais complicada fora do campo, a de cuidar do próprio irmão mais novo, Famar, que ainda é uma criança. A mãe dos dois enfrenta um problema sério com drogas e acaba sendo internada em uma clínica de reabilitação. O sistema poderia separar os irmãos, mandando Famar para um abrigo, mas Ray, determinado, de coração gigante, não aceita essa ideia de jeito nenhum. Ele decide escondê-lo no dormitório da faculdade, enquanto tenta equilibrar treinos pesados, aulas, provas e ainda manter o segredo de que está sendo, ao mesmo tempo, estudante e responsável por uma criança. Logo no começo, Ray McElrath-Bey chega à Universidade Clemson com aquele brilho no olhar de quem finalmente está vendo a chance de mudar de vida. É um novo começo, e para alguém que cresceu em um ambiente difícil, cheio de desafios familiares, entrar numa universidade grande com bolsa atlética é praticamente um milagre. Ray tem foco, disciplina e um senso de responsabilidade impressionante. Enquanto a maioria dos calouros está animada com festas, liberdade e novas amizades, ele está preocupado com coisas bem mais sérias. A cabeça dele está voltada para a mãe, que há anos luta contra o vício, e para o irmão caçula, Famar, que é um garoto esperto e cheio de energia, mas que precisa desesperadamente de uma presença estável na vida. Nos primeiros momentos, o filme mostra Ray tentando se adaptar à nova rotina. Os treinos são intensos, os técnicos cobram perfeição e o nível de competição é alto, não tem moleza em Clemson. Os jogadores precisam provar o valor deles todos os dias, e qualquer deslize pode custar a vaga. Mas Ray encara tudo com aquela força silenciosa de quem já enfrentou coisa pior fora do campo. Ele sabe o que quer e está disposto a lutar por isso. Entre um treino e outro, ele tenta acompanhar as notícias da mãe, que está cada vez mais afundada nos próprios problemas. A preocupação é constante, até que um dia o telefone toca com a notícia que muda tudo. A mãe dele foi internada numa clínica de reabilitação. E do outro lado da linha, o assistente social deixa claro: o irmão Famar, sem ninguém para cuidar, pode ser mandado para um abrigo temporário. Essa é a hora em que Ray precisa tomar uma decisão que vai mudar completamente a vida dele. Ele poderia seguir com a própria rotina, se concentrar nos estudos e treinos, afinal, ele tem um futuro promissor pela frente. Mas não, ele não consegue virar as costas para o irmão. Então, sem pensar duas vezes, ele pega o carro, dirige até onde Famar está e o traz consigo para Clemson. Só que aí vem o dilema: como esconder uma criança dentro de uma universidade? A essa altura da história, Ray McElrath-Bey já está com a vida virada do avesso. Ele tenta equilibrar os treinos pesados, as aulas na faculdade e ainda cuidar do irmão escondido no dormitório, como se tudo fosse absolutamente normal. Mas a rotina está ficando cada vez mais difícil de manter. Famar, mesmo tentando colaborar, é uma criança, curiosa, inquieta e cheia de energia. E esconder uma criança dentro de um campus universitário é praticamente impossível por muito tempo. Tem uma sequência bem marcante quando Famar é quase descoberto por um dos seguranças da universidade. O menino, com aquela inocência típica, anda pelos corredores, mexe em coisas que não deveria e quase entrega tudo. É aquele tipo de cena que dá vontade de segurar a respiração e torcer para ninguém perceber nada. Ray, desesperado, corre para resolver a situação e a gente sente a tensão no ar, o medo de ser descoberto e perder tudo o que conquistou. Só que o destino, como sempre, dá um jeito de misturar as cartas. Um dos colegas de time de Ray, o simpático Daniel, acaba descobrindo o segredo. E o que poderia virar um escândalo, vira o primeiro sinal de esperança. Daniel não entrega, pelo contrário, ajuda. A amizade dos dois cresce e a história começa a mudar de tom. Aos poucos, o segredo de Ray e Famar vai se espalhando entre alguns companheiros do time. E, em vez de julgamento, eles encontram empatia. Um por um, os colegas de Ray começam a dar um jeito de ajudar. Um transforma, outro empresta roupas, um terceiro cobre o menino quando alguém suspeita de algo. É uma corrente silenciosa de apoio, construída com base no respeito e na admiração. Eles percebem que Ray não está fazendo nada errado, está apenas tentando proteger a família.
Quando o segredo finalmente vem à tona e Ray é confrontado pela universidade e pelo sistema, o que poderia ser o fim se transforma num movimento coletivo. As pessoas ao redor se mobilizam para que Famar possa continuar com o irmão. Estudantes, professores e até moradores locais começam a se unir para apoiar os dois. Antes disso, claro, vem um momento de maior tensão. Quando a direção da universidade descobre o que está acontecendo, Ray é chamado para uma reunião séria. Ele tenta explicar que não podia deixar o irmão sozinho, que fez o que achava certo. Mas as regras da NCAA, que cuida do esporte universitário nos Estados Unidos, são rígidas. Jogadores bolsistas não podem receber apoio externo, e qualquer ajuda, mesmo que bem intencionada, pode ser interpretada como benefício ilegal. É cruel, mas é o sistema. Ray fica entre a cruz e a espada. Ele pode perder a bolsa, o lugar no time e ainda ver Famar ser levado embora. É um dos momentos mais emocionantes do filme, porque ele finalmente desaba. Toda aquela força e calma que manteve até ali se quebram por alguns instantes. E é nesse ponto que o filme mostra o lado mais humano de Ray. Ele não é um herói invencível, é um jovem tentando fazer o certo num mundo cheio de regras injustas. Mas é justamente aí que a mágica acontece. A história de Ray começa a se espalhar pelo campus e em pouco tempo vira notícia. Os alunos se unem, fazem campanhas, arrecadam doações e pressionam a universidade a apoiar o garoto. O técnico e os colegas de time também entram em campo, literalmente, para defendê-lo. É como se toda a comunidade de Clemson dissesse em coro: "Você não está sozinho." Depois de todo o caos, da exposição e da pressão que recaiu sobre Ray McRouthby, chega a parte mais intensa e emocionante de Safety, uma jogada de coragem. O segredo já não é mais segredo. Todo mundo sabe que Ray estava cuidando do irmão mais novo, Famar, escondido no dormitório da Universidade Clemson. A história viralizou, os jornais estão falando sobre isso, e pela primeira vez, o jovem jogador vê sua vida sendo observada por todo o país. Mas nem tudo é tão simples quanto parece. Apesar da comoção, a NCAA, a associação que regula o esporte universitário, continua firme com as suas regras. Nenhum atleta pode receber ajuda financeira ou material de terceiros, mesmo que isso venha de boas intenções. É cruel, mas é o sistema. Ray fica entre a cruz e a espada. Ele pode perder a bolsa, o lugar no time e ainda ver Famar ser levado embora. É um dos momentos mais emocionantes do filme porque ele finalmente desaba. Toda aquela força e calma que manteve até ali se quebram por alguns instantes. E é nesse ponto que o filme mostra o lado mais humano de Ray. Ele não é um herói invencível, é um jovem tentando fazer o certo num mundo cheio de regras injustas. Mas é justamente aí que a mágica acontece. A história de Ray começa a se espalhar pelo campus e em pouco tempo vira notícia. Os alunos se unem, fazem campanhas, arrecadam doações e pressionam a universidade a apoiar o garoto. O técnico e os colegas de time também entram em campo, literalmente, para defendê-lo. É como se toda a comunidade de Clemson dissesse em coro: "Você não está sozinho." Enquanto isso, a comunidade de Clemson mostra sua força de um jeito inspirador. Os colegas de Ray, os professores, os torcedores e até os vizinhos se unem para lutar por ele. A universidade vira um verdadeiro símbolo de empatia. É como se todo mundo dissesse: a regra pode ser fria, mas o coração é quente. As pessoas começam a mandar cartas, gravar mensagens, fazer campanhas e pressionar a NCAA a olhar para a situação com humanidade. E então, chega o dia decisivo. Ray é convocado para uma audiência oficial onde vai precisar defender o próprio caso. Ele se prepara, nervoso, mas determinado. Entra na sala com o olhar firme, não o olhar de um jogador tentando se justificar, mas de um irmão que está disposto a enfrentar qualquer coisa pelo amor da família. A NCAA decide abrir uma exceção. Pela primeira vez, reconhece que o caso de Ray é especial. Ele é autorizado a receber ajuda da comunidade para cuidar do irmão sem perder a bolsa. É uma vitória histórica não só para ele,
mas para todos os atletas que enfrentam dificuldades pessoais e financeiras. O alívio é imediato. Ray abraça Famar com força e dá para sentir a emoção transbordando da tela. É aquele tipo de final que faz o coração bater mais forte, porque no fim das contas, a luta valeu a pena. Conheça Ray McElrath-Bey, um jovem jogador de futebol americano que acabou de entrar na Universidade Clemson, uma das mais respeitadas dos Estados Unidos. Ele está cheio de sonhos, expectativas e, claro, aquele peso de querer mudar de vida. Mas o que ninguém imagina é que, por trás do uniforme, dos treinos e das aulas, Ray está travando uma batalha bem mais complicada fora do campo, a de cuidar do próprio irmão mais novo, Famar, que ainda é uma criança. A mãe dos dois enfrenta um problema sério com drogas e acaba sendo internada em uma clínica de reabilitação. O sistema poderia separar os irmãos, mandando Famar para um abrigo, mas Ray, determinado, de coração gigante, não aceita essa ideia de jeito nenhum. Ele decide escondê-lo no dormitório da faculdade, enquanto tenta equilibrar treinos pesados, aulas, provas e ainda manter o segredo de que está sendo, ao mesmo tempo, estudante e responsável por uma criança. Logo no começo, Ray McElrath-Bey chega à Universidade Clemson com aquele brilho no olhar de quem finalmente está vendo a chance de mudar de vida. É um novo começo, e para alguém que cresceu em um ambiente difícil, cheio de desafios familiares, entrar numa universidade grande com bolsa atlética é praticamente um milagre. Ray tem foco, disciplina e um senso de responsabilidade impressionante. Enquanto a maioria dos calouros está animada com festas, liberdade e novas amizades, ele está preocupado com coisas bem mais sérias. A cabeça dele está voltada para a mãe, que há anos luta contra o vício, e para o irmão caçula, Famar, que é um garoto esperto e cheio de energia, mas que precisa desesperadamente de uma presença estável na vida. Nos primeiros momentos, o filme mostra Ray tentando se adaptar à nova rotina. Os treinos são intensos, os técnicos cobram perfeição e o nível de competição é alto, não tem moleza em Clemson. Os jogadores precisam provar o valor deles todos os dias, e qualquer deslize pode custar a vaga. Mas Ray encara tudo com aquela força silenciosa de quem já enfrentou coisa pior fora do campo. Ele sabe o que quer e está disposto a lutar por isso. Entre um treino e outro, ele tenta acompanhar as notícias da mãe, que está cada vez mais afundada nos próprios problemas. A preocupação é constante, até que um dia o telefone toca com a notícia que muda tudo. A mãe dele foi internada numa clínica de reabilitação. E do outro lado da linha, o assistente social deixa claro: o irmão Famar, sem ninguém para cuidar, pode ser mandado para um abrigo temporário. Essa é a hora em que Ray precisa tomar uma decisão que vai mudar completamente a vida dele. Ele poderia seguir com a própria rotina, se concentrar nos estudos e treinos, afinal, ele tem um futuro promissor pela frente. Mas não, ele não consegue virar as costas para o irmão. Então, sem pensar duas vezes, ele pega o carro, dirige até onde Famar está e o traz consigo para Clemson. Só que aí vem o dilema: como esconder uma criança dentro de uma universidade? A essa altura da história, Ray McElrath-Bey já está com a vida virada do avesso. Ele tenta equilibrar os treinos pesados, as aulas na faculdade e ainda cuidar do irmão escondido no dormitório, como se tudo fosse absolutamente normal. Mas a rotina está ficando cada vez mais difícil de manter. Famar, mesmo tentando colaborar, é uma criança, curiosa, inquieta e cheia de energia. E esconder uma criança dentro de um campus universitário é praticamente impossível por muito tempo. Tem uma sequência bem marcante quando Famar é quase descoberto por um dos seguranças da universidade. O menino, com aquela inocência típica, anda pelos corredores, mexe em coisas que não deveria e quase entrega tudo. É aquele tipo de cena que dá vontade de segurar a respiração e torcer para ninguém perceber nada. Ray, desesperado, corre para resolver a situação e a gente sente a tensão no ar, o medo de ser descoberto e perder tudo o que conquistou. Só que o destino, como sempre, dá um jeito de misturar as cartas. Um dos colegas de time de Ray, o simpático Daniel, acaba descobrindo o segredo. E o que poderia virar um escândalo, vira o primeiro sinal de esperança. Daniel não entrega, pelo contrário, ajuda. A amizade dos dois cresce e a história começa a mudar de tom. Aos poucos, o segredo de Ray e Famar vai se espalhando entre alguns companheiros do time. E, em vez de julgamento, eles encontram a empatia. Um por um, os colegas de Ray começam a dar um jeito de ajudar. Um traz foma, outro empresta roupas, um terceiro cobre o menino quando alguém suspeita de algo. É uma corrente silenciosa de apoio, construída com base no respeito e na admiração.
Eles percebem que Ray não está fazendo nada errado, está apenas tentando proteger a família. Quando o segredo finalmente vem à tona e Ray é confrontado pela universidade e pelo sistema, o que poderia ser o fim se transforma num movimento coletivo. As pessoas ao redor se mobilizam para que Famar possa continuar com o irmão. Estudantes, professores e até moradores locais começam a se unir para apoiar os dois. Antes disso, claro, vem um momento de maior tensão. Quando a direção da universidade descobre o que está acontecendo, Ray é chamado para uma reunião séria. Ele tenta explicar que não podia deixar o irmão sozinho, que fez o que achava certo. Mas as regras da NCAA, que cuida do esporte universitário nos Estados Unidos, são rígidas. Jogadores bolsistas não podem receber apoio externo, e qualquer ajuda, mesmo que bem intencionada, pode ser interpretada como benefício ilegal. É cruel, mas é o sistema. Ray fica entre a cruz e a espada. Ele pode perder a bolsa, o lugar no time e ainda ver Famar ser levado embora. É um dos momentos mais emocionantes do filme, porque ele finalmente desaba. Toda aquela força e calma que manteve até ali se quebram por alguns instantes. E é nesse ponto que o filme mostra o lado mais humano de Ray. Ele não é um herói invencível, é um jovem tentando fazer o certo num mundo cheio de regras injustas. Mas é justamente aí que a mágica acontece. A história de Ray começa a se espalhar pelo campus e em pouco tempo vira notícia. Os alunos se unem, fazem campanhas, arrecadam doações e pressionam a universidade a apoiar o garoto. O técnico e os colegas de time também entram em campo, literalmente, para defendê-lo. É como se toda a comunidade de Clemson dissesse em coro: "Você não está sozinho." Depois de todo o caos, da exposição e da pressão que recaiu sobre Ray McRouthby, chega a parte mais intensa e emocionante de Safety, uma jogada de coragem. O segredo já não é mais segredo. Todo mundo sabe que Ray estava cuidando do irmão mais novo, Famar, escondido no dormitório da Universidade Clemson. A história viralizou, os jornais estão falando sobre isso, e pela primeira vez, o jovem jogador vê sua vida sendo observada por todo o país. Mas nem tudo é tão simples quanto parece. Apesar da comoção, a NCAA, a associação que regula o esporte universitário, continua firme com as suas regras. Nenhum atleta pode receber ajuda financeira ou material de terceiros, mesmo que isso venha de boas intenções. É cruel, mas é o sistema. Ray fica entre a cruz e a espada. Ele pode perder a bolsa, o lugar no time e ainda ver Famar ser levado embora. É um dos momentos mais emocionantes do filme porque ele finalmente desaba. Toda aquela força e calma que manteve até ali se quebram por alguns instantes. E é nesse ponto que o filme mostra o lado mais humano de Ray. Ele não é um herói invencível, é um jovem tentando fazer o certo num mundo cheio de regras injustas. Mas é justamente aí que a mágica acontece. A história de Ray começa a se espalhar pelo campus e em pouco tempo vira notícia. Os alunos se unem, fazem campanhas, arrecadam doações e pressionam a universidade a apoiar o garoto. O técnico e os colegas de time também entram em campo, literalmente, para defendê-lo. É como se toda a comunidade de Clemson dissesse em coro: "Você não está sozinho." Enquanto isso, a comunidade de Clemson mostra sua força de um jeito inspirador. Os colegas de Ray, os professores, os torcedores e até os vizinhos se unem para lutar por ele. A universidade vira um verdadeiro símbolo de empatia. É como se todo mundo dissesse: a regra pode ser fria, mas o coração é quente. As pessoas começam a mandar cartas, gravar mensagens, fazer campanhas e pressionar a NCAA a olhar para a situação com humanidade. E então, chega o dia decisivo. Ray é convocado para uma audiência oficial onde vai precisar defender o próprio caso. Ele se prepara, nervoso, mas determinado. Entra na sala com o olhar firme, não o olhar de um jogador tentando se justificar, mas de um irmão que está disposto a enfrentar qualquer coisa pelo amor da família. A NCAA decide abrir uma exceção. Pela primeira vez, reconhece que o caso de Ray é especial. Ele é autorizado a receber ajuda da comunidade para cuidar do irmão sem perder a bolsa.
É uma vitória histórica não só para ele, mas para todos os atletas que enfrentam dificuldades pessoais e financeiras. O alívio é imediato. Ray abraça Famar com força e dá para sentir a emoção transbordando da tela. É aquele tipo de final que faz o coração bater mais forte, porque no fim das contas, a luta valeu a pena. Conheça Ray McElrath-Bey, um jovem jogador de futebol americano que acabou de entrar na Universidade Clemson, uma das mais respeitadas dos Estados Unidos. Ele está cheio de sonhos, expectativas e, claro, aquele peso de querer mudar de vida. Mas o que ninguém imagina é que, por trás do uniforme, dos treinos e das aulas, Ray está travando uma batalha bem mais complicada fora do campo, a de cuidar do próprio irmão mais novo, Famar, que ainda é uma criança. A mãe dos dois enfrenta um problema sério com drogas e acaba sendo internada em uma clínica de reabilitação. O sistema poderia separar os irmãos, mandando Famar para um abrigo, mas Ray, determinado, de coração gigante, não aceita essa ideia de jeito nenhum. Ele decide escondê-lo no dormitório da faculdade, enquanto tenta equilibrar treinos pesados, aulas, provas e ainda manter o segredo de que está sendo, ao mesmo tempo, estudante e responsável por uma criança. Logo no começo, Ray McElrath-Bey chega à Universidade Clemson com aquele brilho no olhar de quem finalmente está vendo a chance de mudar de vida. É um novo começo, e para alguém que cresceu em um ambiente difícil, cheio de desafios familiares, entrar numa universidade grande com bolsa atlética é praticamente um milagre. Ray tem foco, disciplina e um senso de responsabilidade impressionante. Enquanto a maioria dos calouros está animada com festas, liberdade e novas amizades, ele está preocupado com coisas bem mais sérias. A cabeça dele está voltada para a mãe, que há anos luta contra o vício, e para o irmão caçula, Famar, que é um garoto esperto e cheio de energia, mas que precisa desesperadamente de uma presença estável na vida. Nos primeiros momentos, o filme mostra Ray tentando se adaptar à nova rotina. Os treinos são intensos, os técnicos cobram perfeição e o nível de competição é alto, não tem moleza em Clemson. Os jogadores precisam provar o valor deles todos os dias, e qualquer deslize pode custar a vaga. Mas Ray encara tudo com aquela força silenciosa de quem já enfrentou coisa pior fora do campo. Ele sabe o que quer e está disposto a lutar por isso. Entre um treino e outro, ele tenta acompanhar as notícias da mãe, que está cada vez mais afundada nos próprios problemas. A preocupação é constante, até que um dia o telefone toca com a notícia que muda tudo. A mãe dele foi internada numa clínica de reabilitação. E do outro lado da linha, o assistente social deixa claro: o irmão Famar, sem ninguém para cuidar, pode ser mandado para um abrigo temporário. Essa é a hora em que Ray precisa tomar uma decisão que vai mudar completamente a vida dele. Ele poderia seguir com a própria rotina, se concentrar nos estudos e treinos, afinal, ele tem um futuro promissor pela frente. Mas não, ele não consegue virar as costas para o irmão. Então, sem pensar duas vezes, ele pega o carro, dirige até onde Famar está e o traz consigo para Clemson. Só que aí vem o dilema: como esconder uma criança dentro de uma universidade? A essa altura da história, Ray McElrath-Bey já está com a vida virada do avesso. Ele tenta equilibrar os treinos pesados, as aulas na faculdade e ainda cuidar do irmão escondido no dormitório, como se tudo fosse absolutamente normal. Mas a rotina está ficando cada vez mais difícil de manter. Famar, mesmo tentando colaborar, é uma criança, curiosa, inquieta e cheia de energia. E esconder uma criança dentro de um campus universitário é praticamente impossível por muito tempo. Tem uma sequência bem marcante quando Famar é quase descoberto por um dos seguranças da universidade. O menino, com aquela inocência típica, anda pelos corredores, mexe em coisas que não deveria e quase entrega tudo. É aquele tipo de cena que dá vontade de segurar a respiração e torcer para ninguém perceber nada. Ray, desesperado, corre para resolver a situação e a gente sente a tensão no ar, o medo de ser descoberto e perder tudo o que conquistou. Só que o destino, como sempre, dá um jeito de misturar as cartas. Um dos colegas de time de Ray, o simpático Daniel, acaba descobrindo o segredo. E o que poderia virar um escândalo, vira o primeiro sinal de esperança. Daniel não entrega, pelo contrário, ajuda. A amizade dos dois cresce e a história começa a mudar de tom. Aos poucos, o segredo de Ray e Famar vai se espalhando entre alguns companheiros do time. E, em vez de julgamento, eles encontram empatia. Um por um, os colegas de Ray começam a dar um jeito de ajudar. Um traz foma, outro empresta roupas, um terceiro cobre o menino quando alguém suspeita de algo.
É uma corrente silenciosa de apoio, construída com base no respeito e na admiração. Eles percebem que Ray não está fazendo nada errado, está apenas tentando proteger a família. Quando o segredo finalmente vem à tona e Ray é confrontado pela universidade e pelo sistema, o que poderia ser o fim se transforma num movimento coletivo. As pessoas ao redor se mobilizam para que Famar possa continuar com o irmão. Estudantes, professores e até moradores locais começam a se unir para apoiar os dois. Antes disso, claro, vem um momento de maior tensão. Quando a direção da universidade descobre o que está acontecendo, Ray é chamado para uma reunião séria. Ele tenta explicar que não podia deixar o irmão sozinho, que fez o que achava certo. Mas as regras da NCAA, que cuida do esporte universitário nos Estados Unidos, são rígidas. Jogadores bolsistas não podem receber apoio externo, e qualquer ajuda, mesmo que bem intencionada, pode ser interpretada como benefício ilegal. É cruel, mas é o sistema. Ray fica entre a cruz e a espada. Ele pode perder a bolsa, o lugar no time e ainda ver Famar ser levado embora. É um dos momentos mais emocionantes do filme, porque ele finalmente desaba. Toda aquela força e calma que manteve até ali se quebram por alguns instantes. E é nesse ponto que o filme mostra o lado mais humano de Ray. Ele não é um herói invencível, é um jovem tentando fazer o certo num mundo cheio de regras injustas. Mas é justamente aí que a mágica acontece. A história de Ray começa a se espalhar pelo campus e em pouco tempo vira notícia. Os alunos se unem, fazem campanhas, arrecadam doações e pressionam a universidade a apoiar o garoto. O técnico e os colegas de time também entram em campo, literalmente, para defendê-lo. É como se toda a comunidade de Clemson dissesse em coro: "Você não está sozinho." Depois de todo o caos, da exposição e da pressão que recaiu sobre Ray McRouthby, chega a parte mais intensa e emocionante de Safety, uma jogada de coragem. O segredo já não é mais segredo. Todo mundo sabe que Ray estava cuidando do irmão mais novo, Famar, escondido no dormitório da Universidade Clemson. A história viralizou, os jornais estão falando sobre isso, e pela primeira vez, o jovem jogador vê sua vida sendo observada por todo o país. Mas nem tudo é tão simples quanto parece. Apesar da comoção, a NCAA, a associação que regula o esporte universitário, continua firme com as suas regras. Nenhum atleta pode receber ajuda financeira ou material de terceiros, mesmo que isso venha de boas intenções. É cruel, mas é o sistema. Ray fica entre a cruz e a espada. Ele pode perder a bolsa, o lugar no time e ainda ver Famar ser levado embora. É um dos momentos mais emocionantes do filme porque ele finalmente desaba. Toda aquela força e calma que manteve até ali se quebram por alguns instantes. E é nesse ponto que o filme mostra o lado mais humano de Ray. Ele não é um herói invencível, é um jovem tentando fazer o certo num mundo cheio de regras injustas. Mas é justamente aí que a mágica acontece. A história de Ray começa a se espalhar pelo campus e em pouco tempo vira notícia. Os alunos se unem, fazem campanhas, arrecadam doações e pressionam a universidade a apoiar o garoto. O técnico e os colegas de time também entram em campo, literalmente, para defendê-lo. É como se toda a comunidade de Clemson dissesse em coro: "Você não está sozinho." Enquanto isso, a comunidade de Clemson mostra sua força de um jeito inspirador. Os colegas de Ray, os professores, os torcedores e até os vizinhos se unem para lutar por ele. A universidade vira um verdadeiro símbolo de empatia. É como se todo mundo dissesse: a regra pode ser fria, mas o coração é quente. As pessoas começam a mandar cartas, gravar mensagens, fazer campanhas e pressionar a NCAA a olhar para a situação com humanidade. E então, chega o dia decisivo. Ray é convocado para uma audiência oficial onde vai precisar defender o próprio caso. Ele se prepara, nervoso, mas determinado. Entra na sala com o olhar firme, não o olhar de um jogador tentando se justificar, mas de um irmão que está disposto a enfrentar qualquer coisa pelo amor da família. A NCAA decide abrir uma exceção. Pela primeira vez, reconhece que o caso de Ray é especial.
Ele é autorizado a receber ajuda da comunidade para cuidar do irmão sem perder a bolsa. É uma vitória histórica não só para ele, mas para todos os atletas que enfrentam dificuldades pessoais e financeiras. O alívio é imediato. Ray abraça Famar com força e dá para sentir a emoção transbordando da tela. É aquele tipo de final que faz o coração bater mais forte, porque no fim das contas, a luta valeu a pena. Conheça Ray McElrath-Bey, um jovem jogador de futebol americano que acabou de entrar na Universidade Clemson, uma das mais respeitadas dos Estados Unidos. Ele está cheio de sonhos, expectativas e, claro, aquele peso de querer mudar de vida. Mas o que ninguém imagina é que, por trás do uniforme, dos treinos e das aulas, Ray está travando uma batalha bem mais complicada fora do campo, a de cuidar do próprio irmão mais novo, Famar, que ainda é uma criança. A mãe dos dois enfrenta um problema sério com drogas e acaba sendo internada em uma clínica de reabilitação. O sistema poderia separar os irmãos, mandando Famar para um abrigo, mas Ray, determinado, de coração gigante, não aceita essa ideia de jeito nenhum. Ele decide escondê-lo no dormitório da faculdade, enquanto tenta equilibrar treinos pesados, aulas, provas e ainda manter o segredo de que está sendo, ao mesmo tempo, estudante e responsável por uma criança. Logo no começo, Ray McElrath-Bey chega à Universidade Clemson com aquele brilho no olhar de quem finalmente está vendo a chance de mudar de vida. É um novo começo, e para alguém que cresceu em um ambiente difícil, cheio de desafios familiares, entrar numa universidade grande com bolsa atlética é praticamente um milagre. Ray tem foco, disciplina e um senso de responsabilidade impressionante. Enquanto a maioria dos calouros está animada com festas, liberdade e novas amizades, ele está preocupado com coisas bem mais sérias. A cabeça dele está voltada para a mãe, que há anos luta contra o vício, e para o irmão caçula, Famar, que é um garoto esperto e cheio de energia, mas que precisa desesperadamente de uma presença estável na vida. Nos primeiros momentos, o filme mostra Ray tentando se adaptar à nova rotina. Os treinos são intensos, os técnicos cobram perfeição e o nível de competição é alto, não tem moleza em Clemson. Os jogadores precisam provar o valor deles todos os dias, e qualquer deslize pode custar a vaga. Mas Ray encara tudo com aquela força silenciosa de quem já enfrentou coisa pior fora do campo. Ele sabe o que quer e está disposto a lutar por isso. Entre um treino e outro, ele tenta acompanhar as notícias da mãe, que está cada vez mais afundada nos próprios problemas. A preocupação é constante, até que um dia o telefone toca com a notícia que muda tudo. A mãe dele foi internada numa clínica de reabilitação. E do outro lado da linha, o assistente social deixa claro: o irmão Famar, sem ninguém para cuidar, pode ser mandado para um abrigo temporário. Essa é a hora em que Ray precisa tomar uma decisão que vai mudar completamente a vida dele. Ele poderia seguir com a própria rotina, se concentrar nos estudos e treinos, afinal, ele tem um futuro promissor pela frente. Mas não, ele não consegue virar as costas para o irmão. Então, sem pensar duas vezes, ele pega o carro, dirige até onde Famar está e o traz consigo para Clemson. Só que aí vem o dilema: como esconder uma criança dentro de uma universidade? A essa altura da história, Ray McElrath-Bey já está com a vida virada do avesso. Ele tenta equilibrar os treinos pesados, as aulas na faculdade e ainda cuidar do irmão escondido no dormitório, como se tudo fosse absolutamente normal. Mas a rotina está ficando cada vez mais difícil de manter. Famar, mesmo tentando colaborar, é uma criança, curiosa, inquieta e cheia de energia. E esconder uma criança dentro de um campus universitário é praticamente impossível por muito tempo. Tem uma sequência bem marcante quando Famar é quase descoberto por um dos seguranças da universidade. O menino, com aquela inocência típica, anda pelos corredores, mexe em coisas que não deveria e quase entrega tudo. É aquele tipo de cena que dá vontade de segurar a respiração e torcer para ninguém perceber nada. Ray, desesperado, corre para resolver a situação e a gente sente a tensão no ar, o medo de ser descoberto e perder tudo o que conquistou. Só que o destino, como sempre, dá um jeito de misturar as cartas. Um dos colegas de time de Ray, o simpático Daniel, acaba descobrindo o segredo. E o que poderia virar um escândalo, vira o primeiro sinal de esperança. Daniel não entrega, pelo contrário, ajuda. A amizade dos dois cresce e a história começa a mudar de tom. Aos poucos, o segredo de Ray e Famar vai se espalhando entre alguns companheiros do time. E, em vez de julgamento, eles encontram a empatia. Um por um, os colegas de Ray começam a dar um jeito de ajudar.
Um transforma, outro empresta roupas, um terceiro cobre o menino quando alguém suspeita de algo. É uma corrente silenciosa de apoio, construída com base no respeito e na admiração. Eles percebem que Ray não está fazendo nada errado, está apenas tentando proteger a família. Quando o segredo finalmente vem à tona e Ray é confrontado pela universidade e pelo sistema, o que poderia ser o fim se transforma num movimento coletivo. As pessoas ao redor se mobilizam para que Famar possa continuar com o irmão. Estudantes, professores e até moradores locais começam a se unir para apoiar os dois. Antes disso, claro, vem um momento de maior tensão. Quando a direção da universidade descobre o que está acontecendo, Ray é chamado para uma reunião séria. Ele tenta explicar que não podia deixar o irmão sozinho, que fez o que achava certo. Mas as regras da NCAA, que cuida do esporte universitário nos Estados Unidos, são rígidas. Jogadores bolsistas não podem receber apoio externo, e qualquer ajuda, mesmo que bem intencionada, pode ser interpretada como benefício ilegal. É cruel, mas é o sistema. Ray fica entre a cruz e a espada. Ele pode perder a bolsa, o lugar no time e ainda ver Famar ser levado embora. É um dos momentos mais emocionantes do filme, porque ele finalmente desaba. Toda aquela força e calma que manteve até ali se quebram por alguns instantes. E é nesse ponto que o filme mostra o lado mais humano de Ray. Ele não é um herói invencível, é um jovem tentando fazer o certo num mundo cheio de regras injustas. Mas é justamente aí que a mágica acontece. A história de Ray começa a se espalhar pelo campus e em pouco tempo vira notícia. Os alunos se unem, fazem campanhas, arrecadam doações e pressionam a universidade a apoiar o garoto. O técnico e os colegas de time também entram em campo, literalmente, para defendê-lo. É como se toda a comunidade de Clemson dissesse em coro: "Você não está sozinho." Depois de todo o caos, da exposição e da pressão que recaiu sobre Ray McRouthby, chega a parte mais intensa e emocionante de Safety, uma jogada de coragem. O segredo já não é mais segredo. Todo mundo sabe que Ray estava cuidando do irmão mais novo, Famar, escondido no dormitório da Universidade Clemson. A história viralizou, os jornais estão falando sobre isso, e pela primeira vez, o jovem jogador vê sua vida sendo observada por todo o país. Mas nem tudo é tão simples quanto parece. Apesar da comoção, a NCAA, a associação que regula o esporte universitário, continua firme com as suas regras. Nenhum atleta pode receber ajuda financeira ou material de terceiros, mesmo que isso venha de boas intenções. É cruel, mas é o sistema. Ray fica entre a cruz e a espada. Ele pode perder a bolsa, o lugar no time e ainda ver Famar ser levado embora. É um dos momentos mais emocionantes do filme porque ele finalmente desaba. Toda aquela força e calma que manteve até ali se quebram por alguns instantes. E é nesse ponto que o filme mostra o lado mais humano de Ray. Ele não é um herói invencível, é um jovem tentando fazer o certo num mundo cheio de regras injustas. Mas é justamente aí que a mágica acontece. A história de Ray começa a se espalhar pelo campus e em pouco tempo vira notícia. Os alunos se unem, fazem campanhas, arrecadam doações e pressionam a universidade a apoiar o garoto. O técnico e os colegas de time também entram em campo, literalmente, para defendê-lo. É como se toda a comunidade de Clemson dissesse em coro: "Você não está sozinho." Enquanto isso, a comunidade de Clemson mostra sua força de um jeito inspirador. Os colegas de Ray, os professores, os torcedores e até os vizinhos se unem para lutar por ele. A universidade vira um verdadeiro símbolo de empatia. É como se todo mundo dissesse: a regra pode ser fria, mas o coração é quente. As pessoas começam a mandar cartas, gravar mensagens, fazer campanhas e pressionar a NCAA a olhar para a situação com humanidade. E então, chega o dia decisivo. Ray é convocado para uma audiência oficial onde vai precisar defender o próprio caso. Ele se prepara, nervoso, mas determinado. Entra na sala com o olhar firme, não o olhar de um jogador tentando se justificar, mas de um irmão que está disposto a enfrentar qualquer coisa pelo amor da família.
A NCAA decide abrir uma exceção. Pela primeira vez, reconhece que o caso de Ray é especial. Ele é autorizado a receber ajuda da comunidade para cuidar do irmão sem perder a bolsa. É uma vitória histórica não só para ele, mas para todos os atletas que enfrentam dificuldades pessoais e financeiras. O alívio é imediato. Ray abraça Famar com força e dá para sentir a emoção transbordando da tela. É aquele tipo de final que faz o coração bater mais forte, porque no fim das contas, a luta valeu a pena. Conheça Ray McElrath Bay, um jovem jogador de futebol americano que acabou de entrar na Universidade Clemson, uma das mais respeitadas dos Estados Unidos. Ele está cheio de sonhos, expectativas e, claro, aquele peso de querer mudar de vida. Mas o que ninguém imagina é que, por trás do uniforme, dos treinos e das aulas, Ray está travando uma batalha bem mais complicada fora do campo, a de cuidar do próprio irmão mais novo, Famar, que ainda é uma criança. A mãe dos dois enfrenta um problema sério com drogas e acaba sendo internada em uma clínica de reabilitação. O sistema poderia separar os irmãos, mandando Famar para um abrigo, mas Ray, determinado, de coração gigante, não aceita essa ideia de jeito nenhum. Ele decide escondê-lo no dormitório da faculdade, enquanto tenta equilibrar treinos pesados, aulas, provas e ainda manter o segredo de que está sendo, ao mesmo tempo, estudante e responsável por uma criança. Logo no começo, Ray McElrath Bay chega à Universidade Clemson com aquele brilho no olhar de quem finalmente está vendo a chance de mudar de vida. É um novo começo, e para alguém que cresceu em um ambiente difícil, cheio de desafios familiares, entrar numa universidade grande com bolsa atlética é praticamente um milagre. Ray tem foco, disciplina e um senso de responsabilidade impressionante. Enquanto a maioria dos calouros está animada com festas, liberdade e novas amizades, ele está preocupado com coisas bem mais sérias. A cabeça dele está voltada para a mãe, que há anos luta contra o vício, e para o irmão caçula, Famar, que é um garoto esperto e cheio de energia, mas que precisa desesperadamente de uma presença estável na vida. Nos primeiros momentos, o filme mostra Ray tentando se adaptar à nova rotina. Os treinos são intensos, os técnicos cobram perfeição e o nível de competição é alto, não tem moleza em Clemson. Os jogadores precisam provar o valor deles todos os dias, e qualquer deslize pode custar a vaga. Mas Ray encara tudo com aquela força silenciosa de quem já enfrentou coisa pior fora do campo. Ele sabe o que quer e está disposto a lutar por isso. Entre um treino e outro, ele tenta acompanhar as notícias da mãe, que está cada vez mais afundada nos próprios problemas. A preocupação é constante, até que um dia o telefone toca com a notícia que muda tudo. A mãe dele foi internada numa clínica de reabilitação. E do outro lado da linha, o assistente social deixa claro: o irmão Famar, sem ninguém para cuidar, pode ser mandado para um abrigo temporário. Essa é a hora em que Ray precisa tomar uma decisão que vai mudar completamente a vida dele. Ele poderia seguir com a própria rotina, se concentrar nos estudos e treinos, afinal, ele tem um futuro promissor pela frente. Mas não, ele não consegue virar as costas para o irmão. Então, sem pensar duas vezes, ele pega o carro, dirige até onde Famar está e o traz consigo para Clemson. Só que aí vem o dilema: como esconder uma criança dentro de uma universidade? A essa altura da história, Ray McElrath Bay já está com a vida virada do avesso. Ele tenta equilibrar os treinos pesados, as aulas na faculdade e ainda cuidar do irmão escondido no dormitório, como se tudo fosse absolutamente normal. Mas a rotina está ficando cada vez mais difícil de manter. Famar, mesmo tentando colaborar, é uma criança, curiosa, inquieta e cheia de energia. E esconder uma criança dentro de um campus universitário é praticamente impossível por muito tempo. Tem uma sequência bem marcante quando Famar é quase descoberto por um dos seguranças da universidade. O menino, com aquela inocência típica, anda pelos corredores, mexe em coisas que não deveria e quase entrega tudo. É aquele tipo de cena que dá vontade de segurar a respiração e torcer para ninguém perceber nada. Ray, desesperado, corre para resolver a situação e a gente sente a tensão no ar, o medo de ser descoberto e perder tudo o que conquistou. Só que o destino, como sempre, dá um jeito de misturar as cartas. Um dos colegas de time de Ray, o simpático Daniel, acaba descobrindo o segredo. E o que poderia virar um escândalo, vira o primeiro sinal de esperança. Daniel não entrega, pelo contrário, ajuda. A amizade dos dois cresce e a história começa a mudar de tom. Aos poucos, o segredo de Ray e Famar vai se espalhando entre alguns companheiros do time.
E, em vez de julgamento, eles encontram empatia. Um por um, os colegas de Ray começam a dar um jeito de ajudar. Um transforma, outro empresta roupas, um terceiro cobre o menino quando alguém suspeita de algo. É uma corrente silenciosa de apoio, construída com base no respeito e na admiração. Eles percebem que Ray não está fazendo nada errado, está apenas tentando proteger a família. Quando o segredo finalmente vem à tona e Ray é confrontado pela universidade e pelo sistema, o que poderia ser o fim se transforma num movimento coletivo. As pessoas ao redor se mobilizam para que Famar possa continuar com o irmão. Estudantes, professores e até moradores locais começam a se unir para apoiar os dois. Antes disso, claro, vem um momento de maior tensão. Quando a direção da universidade descobre o que está acontecendo, Ray é chamado para uma reunião séria. Ele tenta explicar que não podia deixar o irmão sozinho, que fez o que achava certo. Mas as regras da NCAA, que cuida do esporte universitário nos Estados Unidos, são rígidas. Jogadores bolsistas não podem receber apoio externo, e qualquer ajuda, mesmo que bem intencionada, pode ser interpretada como benefício ilegal. É cruel, mas é o sistema. Ray fica entre a cruz e a espada. Ele pode perder a bolsa, o lugar no time e ainda ver Famar ser levado embora. É um dos momentos mais emocionantes do filme, porque ele finalmente desaba. Toda aquela força e calma que manteve até ali se quebram por alguns instantes. E é nesse ponto que o filme mostra o lado mais humano de Ray. Ele não é um herói invencível, é um jovem tentando fazer o certo num mundo cheio de regras injustas. Mas é justamente aí que a mágica acontece. A história de Ray começa a se espalhar pelo campus e em pouco tempo vira notícia. Os alunos se unem, fazem campanhas, arrecadam doações e pressionam a universidade a apoiar o garoto. O técnico e os colegas de time também entram em campo, literalmente, para defendê-lo. É como se toda a comunidade de Clemson dissesse em coro: "Você não está sozinho." Depois de todo o caos, da exposição e da pressão que recaiu sobre Ray McRouthby, chega a parte mais intensa e emocionante de Safety, uma jogada de coragem. O segredo já não é mais segredo. Todo mundo sabe que Ray estava cuidando do irmão mais novo, Famar, escondido no dormitório da Universidade Clemson. A história viralizou, os jornais estão falando sobre isso, e pela primeira vez, o jovem jogador vê sua vida sendo observada por todo o país. Mas nem tudo é tão simples quanto parece. Apesar da comoção, a NCAA, a associação que regula o esporte universitário, continua firme com as suas regras. Nenhum atleta pode receber ajuda financeira ou material de terceiros, mesmo que isso venha de boas intenções. É cruel, mas é o sistema. Ray fica entre a cruz e a espada. Ele pode perder a bolsa, o lugar no time e ainda ver Famar ser levado embora. É um dos momentos mais emocionantes do filme porque ele finalmente desaba. Toda aquela força e calma que manteve até ali se quebram por alguns instantes. E é nesse ponto que o filme mostra o lado mais humano de Ray. Ele não é um herói invencível, é um jovem tentando fazer o certo num mundo cheio de regras injustas. Mas é justamente aí que a mágica acontece. A história de Ray começa a se espalhar pelo campus e em pouco tempo vira notícia. Os alunos se unem, fazem campanhas, arrecadam doações e pressionam a universidade a apoiar o garoto. O técnico e os colegas de time também entram em campo, literalmente, para defendê-lo. É como se toda a comunidade de Clemson dissesse em coro: "Você não está sozinho." Enquanto isso, a comunidade de Clemson mostra sua força de um jeito inspirador. Os colegas de Ray, os professores, os torcedores e até os vizinhos se unem para lutar por ele. A universidade vira um verdadeiro símbolo de empatia. É como se todo mundo dissesse: a regra pode ser fria, mas o coração é quente. As pessoas começam a mandar cartas, gravar mensagens, fazer campanhas e pressionar a NCAA a olhar para a situação com humanidade. E então, chega o dia decisivo. Ray é convocado para uma audiência oficial onde vai precisar defender o próprio caso. Ele se prepara, nervoso, mas determinado. Entra na sala com o olhar firme, não o olhar de um jogador tentando se justificar,
mas de um irmão que está disposto a enfrentar qualquer coisa pelo amor da família. A NCAA decide abrir uma exceção. Pela primeira vez, reconhece que o caso de Ray é especial. Ele é autorizado a receber ajuda da comunidade para cuidar do irmão sem perder a bolsa. É uma vitória histórica não só para ele, mas para todos os atletas que enfrentam dificuldades pessoais e financeiras. O alívio é imediato. Ray abraça Famar com força e dá para sentir a emoção transbordando da tela. É aquele tipo de final que faz o coração bater mais forte, porque no fim das contas, a luta valeu a pena. Conheça Ray McElrath-Bey, um jovem jogador de futebol americano que acabou de entrar na Universidade Clemson, uma das mais respeitadas dos Estados Unidos. Ele está cheio de sonhos, expectativas e, claro, aquele peso de querer mudar de vida. Mas o que ninguém imagina é que, por trás do uniforme, dos treinos e das aulas, Ray está travando uma batalha bem mais complicada fora do campo, a de cuidar do próprio irmão mais novo, Famar, que ainda é uma criança. A mãe dos dois enfrenta um problema sério com drogas e acaba sendo internada em uma clínica de reabilitação. O sistema poderia separar os irmãos, mandando Famar para um abrigo, mas Ray, determinado, de coração gigante, não aceita essa ideia de jeito nenhum. Ele decide escondê-lo no dormitório da faculdade, enquanto tenta equilibrar treinos pesados, aulas, provas e ainda manter o segredo de que está sendo, ao mesmo tempo, estudante e responsável por uma criança. Logo no começo, Ray McElrath-Bey chega à Universidade Clemson com aquele brilho no olhar de quem finalmente está vendo a chance de mudar de vida. É um novo começo, e para alguém que cresceu em um ambiente difícil, cheio de desafios familiares, entrar numa universidade grande com bolsa atlética é praticamente um milagre. Ray tem foco, disciplina e um senso de responsabilidade impressionante. Enquanto a maioria dos calouros está animada com festas, liberdade e novas amizades, ele está preocupado com coisas bem mais sérias. A cabeça dele está voltada para a mãe, que há anos luta contra o vício, e para o irmão caçula, Famar, que é um garoto esperto e cheio de energia, mas que precisa desesperadamente de uma presença estável na vida. Nos primeiros momentos, o filme mostra Ray tentando se adaptar à nova rotina. Os treinos são intensos, os técnicos cobram perfeição e o nível de competição é alto, não tem moleza em Clemson. Os jogadores precisam provar o valor deles todos os dias, e qualquer deslize pode custar a vaga. Mas Ray encara tudo com aquela força silenciosa de quem já enfrentou coisa pior fora do campo. Ele sabe o que quer e está disposto a lutar por isso. Entre um treino e outro, ele tenta acompanhar as notícias da mãe, que está cada vez mais afundada nos próprios problemas. A preocupação é constante, até que um dia o telefone toca com a notícia que muda tudo. A mãe dele foi internada numa clínica de reabilitação. E do outro lado da linha, o assistente social deixa claro: o irmão Famar, sem ninguém para cuidar, pode ser mandado para um abrigo temporário. Essa é a hora em que Ray precisa tomar uma decisão que vai mudar completamente a vida dele. Ele poderia seguir com a própria rotina, se concentrar nos estudos e treinos, afinal, ele tem um futuro promissor pela frente. Mas não, ele não consegue virar as costas para o irmão. Então, sem pensar duas vezes, ele pega o carro, dirige até onde Famar está e o traz consigo para Clemson. Só que aí vem o dilema: como esconder uma criança dentro de uma universidade? A essa altura da história, Ray McElrath-Bey já está com a vida virada do avesso. Ele tenta equilibrar os treinos pesados, as aulas na faculdade e ainda cuidar do irmão escondido no dormitório, como se tudo fosse absolutamente normal. Mas a rotina está ficando cada vez mais difícil de manter. Famar, mesmo tentando colaborar, é uma criança, curiosa, inquieta e cheia de energia. E esconder uma criança dentro de um campus universitário é praticamente impossível por muito tempo. Tem uma sequência bem marcante quando Famar é quase descoberto por um dos seguranças da universidade. O menino, com aquela inocência típica, anda pelos corredores, mexe em coisas que não deveria e quase entrega tudo. É aquele tipo de cena que dá vontade de segurar a respiração e torcer para ninguém perceber nada. Ray, desesperado, corre para resolver a situação e a gente sente a tensão no ar, o medo de ser descoberto e perder tudo o que conquistou. Só que o destino, como sempre, dá um jeito de misturar as cartas. Um dos colegas de time de Ray, o simpático Daniel, acaba descobrindo o segredo. E o que poderia virar um escândalo, vira o primeiro sinal de esperança. Daniel não entrega, pelo contrário, ajuda. A amizade dos dois cresce e a história começa a mudar de tom.
Aos poucos, o segredo de Ray e Famar vai se espalhando entre alguns companheiros do time. E, em vez de julgamento, eles encontram empatia. Um por um, os colegas de Ray começam a dar um jeito de ajudar. Um transforma, outro empresta roupas, um terceiro cobre o menino quando alguém suspeita de algo. É uma corrente silenciosa de apoio, construída com base no respeito e na admiração. Eles percebem que Ray não está fazendo nada errado, está apenas tentando proteger a família. Quando o segredo finalmente vem à tona e Ray é confrontado pela universidade e pelo sistema, o que poderia ser o fim se transforma num movimento coletivo. As pessoas ao redor se mobilizam para que Famar possa continuar com o irmão. Estudantes, professores e até moradores locais começam a se unir para apoiar os dois. Antes disso, claro, vem um momento de maior tensão. Quando a direção da universidade descobre o que está acontecendo, Ray é chamado para uma reunião séria. Ele tenta explicar que não podia deixar o irmão sozinho, que fez o que achava certo. Mas as regras da NCAA, que cuida do esporte universitário nos Estados Unidos, são rígidas. Jogadores bolsistas não podem receber apoio externo, e qualquer ajuda, mesmo que bem intencionada, pode ser interpretada como benefício ilegal. É cruel, mas é o sistema. Ray fica entre a cruz e a espada. Ele pode perder a bolsa, o lugar no time e ainda ver Famar ser levado embora. É um dos momentos mais emocionantes do filme, porque ele finalmente desaba. Toda aquela força e calma que manteve até ali se quebram por alguns instantes. E é nesse ponto que o filme mostra o lado mais humano de Ray. Ele não é um herói invencível, é um jovem tentando fazer o certo num mundo cheio de regras injustas. Mas é justamente aí que a mágica acontece. A história de Ray começa a se espalhar pelo campus e em pouco tempo vira notícia. Os alunos se unem, fazem campanhas, arrecadam doações e pressionam a universidade a apoiar o garoto. O técnico e os colegas de time também entram em campo, literalmente, para defendê-lo. É como se toda a comunidade de Clemson dissesse em coro: "Você não está sozinho." Depois de todo o caos, da exposição e da pressão que recaiu sobre Ray McRouthby, chega a parte mais intensa e emocionante de Safety, uma jogada de coragem. O segredo já não é mais segredo. Todo mundo sabe que Ray estava cuidando do irmão mais novo, Famar, escondido no dormitório da Universidade Clemson. A história viralizou, os jornais estão falando sobre isso, e pela primeira vez, o jovem jogador vê sua vida sendo observada por todo o país. Mas nem tudo é tão simples quanto parece. Apesar da comoção, a NCAA, a associação que regula o esporte universitário, continua firme com as suas regras. Nenhum atleta pode receber ajuda financeira ou material de terceiros, mesmo que isso venha de boas intenções. É cruel, mas é o sistema. Ray fica entre a cruz e a espada. Ele pode perder a bolsa, o lugar no time e ainda ver Famar ser levado embora. É um dos momentos mais emocionantes do filme porque ele finalmente desaba. Toda aquela força e calma que manteve até ali se quebram por alguns instantes. E é nesse ponto que o filme mostra o lado mais humano de Ray. Ele não é um herói invencível, é um jovem tentando fazer o certo num mundo cheio de regras injustas. Mas é justamente aí que a mágica acontece. A história de Ray começa a se espalhar pelo campus e em pouco tempo vira notícia. Os alunos se unem, fazem campanhas, arrecadam doações e pressionam a universidade a apoiar o garoto. O técnico e os colegas de time também entram em campo, literalmente, para defendê-lo. É como se toda a comunidade de Clemson dissesse em coro: "Você não está sozinho." Enquanto isso, a comunidade de Clemson mostra sua força de um jeito inspirador. Os colegas de Ray, os professores, os torcedores e até os vizinhos se unem para lutar por ele. A universidade vira um verdadeiro símbolo de empatia. É como se todo mundo dissesse: a regra pode ser fria, mas o coração é quente. As pessoas começam a mandar cartas, gravar mensagens, fazer campanhas e pressionar a NCAA a olhar para a situação com humanidade. E então, chega o dia decisivo. Ray é convocado para uma audiência oficial onde vai precisar defender o próprio caso. Ele se prepara, nervoso, mas determinado.
Entra na sala com o olhar firme, não o olhar de um jogador tentando se justificar, mas de um irmão que está disposto a enfrentar qualquer coisa pelo amor da família. A NCAA decide abrir uma exceção. Pela primeira vez, reconhece que o caso de Ray é especial. Ele é autorizado a receber ajuda da comunidade para cuidar do irmão sem perder a bolsa. É uma vitória histórica não só para ele, mas para todos os atletas que enfrentam dificuldades pessoais e financeiras. O alívio é imediato. Ray abraça Famar com força e dá para sentir a emoção transbordando da tela. É aquele tipo de final que faz o coração bater mais forte, porque no fim das contas, a luta valeu a pena. Conheça Ray McElrath Bay, um jovem jogador de futebol americano que acabou de entrar na Universidade Clemson, uma das mais respeitadas dos Estados Unidos. Ele está cheio de sonhos, expectativas e, claro, aquele peso de querer mudar de vida. Mas o que ninguém imagina é que, por trás do uniforme, dos treinos e das aulas, Ray está travando uma batalha bem mais complicada fora do campo, a de cuidar do próprio irmão mais novo, Famar, que ainda é uma criança. A mãe dos dois enfrenta um problema sério com drogas e acaba sendo internada em uma clínica de reabilitação. O sistema poderia separar os irmãos, mandando Famar para um abrigo, mas Ray, determinado, de coração gigante, não aceita essa ideia de jeito nenhum. Ele decide escondê-lo no dormitório da faculdade, enquanto tenta equilibrar treinos pesados, aulas, provas e ainda manter o segredo de que está sendo, ao mesmo tempo, estudante e responsável por uma criança. Logo no começo, Ray McElrath Bay chega à Universidade Clemson com aquele brilho no olhar de quem finalmente está vendo a chance de mudar de vida. É um novo começo, e para alguém que cresceu em um ambiente difícil, cheio de desafios familiares, entrar numa universidade grande com bolsa atlética é praticamente um milagre. Ray tem foco, disciplina e um senso de responsabilidade impressionante. Enquanto a maioria dos calouros está animada com festas, liberdade e novas amizades, ele está preocupado com coisas bem mais sérias. A cabeça dele está voltada para a mãe, que há anos luta contra o vício, e para o irmão caçula, Famar, que é um garoto esperto e cheio de energia, mas que precisa desesperadamente de uma presença estável na vida. Nos primeiros momentos, o filme mostra Ray tentando se adaptar à nova rotina. Os treinos são intensos, os técnicos cobram perfeição e o nível de competição é alto, não tem moleza em Clemson. Os jogadores precisam provar o valor deles todos os dias, e qualquer deslize pode custar a vaga. Mas Ray encara tudo com aquela força silenciosa de quem já enfrentou coisa pior fora do campo. Ele sabe o que quer e está disposto a lutar por isso. Entre um treino e outro, ele tenta acompanhar as notícias da mãe, que está cada vez mais afundada nos próprios problemas. A preocupação é constante, até que um dia o telefone toca com a notícia que muda tudo. A mãe dele foi internada numa clínica de reabilitação. E do outro lado da linha, o assistente social deixa claro: o irmão Famar, sem ninguém para cuidar, pode ser mandado para um abrigo temporário. Essa é a hora em que Ray precisa tomar uma decisão que vai mudar completamente a vida dele. Ele poderia seguir com a própria rotina, se concentrar nos estudos e treinos, afinal, ele tem um futuro promissor pela frente. Mas não, ele não consegue virar as costas para o irmão. Então, sem pensar duas vezes, ele pega o carro, dirige até onde Famar está e o traz consigo para Clemson. Só que aí vem o dilema: como esconder uma criança dentro de uma universidade? A essa altura da história, Ray McElrath Bay já está com a vida virada do avesso. Ele tenta equilibrar os treinos pesados, as aulas na faculdade e ainda cuidar do irmão escondido no dormitório, como se tudo fosse absolutamente normal. Mas a rotina está ficando cada vez mais difícil de manter. Famar, mesmo tentando colaborar, é uma criança, curiosa, inquieta e cheia de energia. E esconder uma criança dentro de um campus universitário é praticamente impossível por muito tempo. Tem uma sequência bem marcante quando Famar é quase descoberto por um dos seguranças da universidade. O menino, com aquela inocência típica, anda pelos corredores, mexe em coisas que não deveria e quase entrega tudo. É aquele tipo de cena que dá vontade de segurar a respiração e torcer para ninguém perceber nada. Ray, desesperado, corre para resolver a situação e a gente sente a tensão no ar, o medo de ser descoberto e perder tudo o que conquistou. Só que o destino, como sempre, dá um jeito de misturar as cartas. Um dos colegas de time de Ray, o simpático Daniel, acaba descobrindo o segredo. E o que poderia virar um escândalo, vira o primeiro sinal de esperança. Daniel não entrega, pelo contrário, ajuda.
A amizade dos dois cresce e a história começa a mudar de tom. Aos poucos, o segredo de Ray e Famar vai se espalhando entre alguns companheiros do time. E, em vez de julgamento, eles encontram empatia. Um por um, os colegas de Ray começam a dar um jeito de ajudar. Um traz foma, outro empresta roupas, um terceiro cobre o menino quando alguém suspeita de algo. É uma corrente silenciosa de apoio, construída com base no respeito e na admiração. Eles percebem que Ray não está fazendo nada errado, está apenas tentando proteger a família. Quando o segredo finalmente vem à tona e Ray é confrontado pela universidade e pelo sistema, o que poderia ser o fim se transforma num movimento coletivo. As pessoas ao redor se mobilizam para que Famar possa continuar com o irmão. Estudantes, professores e até moradores locais começam a se unir para apoiar os dois. Antes disso, claro, vem um momento de maior tensão. Quando a direção da universidade descobre o que está acontecendo, Ray é chamado para uma reunião séria. Ele tenta explicar que não podia deixar o irmão sozinho, que fez o que achava certo. Mas as regras da NCAA, que cuida do esporte universitário nos Estados Unidos, são rígidas. Jogadores bolsistas não podem receber apoio externo, e qualquer ajuda, mesmo que bem intencionada, pode ser interpretada como benefício ilegal. É cruel, mas é o sistema. Ray fica entre a cruz e a espada. Ele pode perder a bolsa, o lugar no time e ainda ver Famar ser levado embora. É um dos momentos mais emocionantes do filme, porque ele finalmente desaba. Toda aquela força e calma que manteve até ali se quebram por alguns instantes. E é nesse ponto que o filme mostra o lado mais humano de Ray. Ele não é um herói invencível, é um jovem tentando fazer o certo num mundo cheio de regras injustas. Mas é justamente aí que a mágica acontece. A história de Ray começa a se espalhar pelo campus e em pouco tempo vira notícia. Os alunos se unem, fazem campanhas, arrecadam doações e pressionam a universidade a apoiar o garoto. O técnico e os colegas de time também entram em campo, literalmente, para defendê-lo. É como se toda a comunidade de Clemson dissesse em coro: "Você não está sozinho." Depois de todo o caos, da exposição e da pressão que recaiu sobre Ray McRouthby, chega a parte mais intensa e emocionante de Safety, uma jogada de coragem. O segredo já não é mais segredo. Todo mundo sabe que Ray estava cuidando do irmão mais novo, Famar, escondido no dormitório da Universidade Clemson. A história viralizou, os jornais estão falando sobre isso, e pela primeira vez, o jovem jogador vê sua vida sendo observada por todo o país. Mas nem tudo é tão simples quanto parece. Apesar da comoção, a NCAA, a associação que regula o esporte universitário, continua firme com as suas regras. Nenhum atleta pode receber ajuda financeira ou material de terceiros, mesmo que isso venha de boas intenções. É cruel, mas é o sistema. Ray fica entre a cruz e a espada. Ele pode perder a bolsa, o lugar no time e ainda ver Famar ser levado embora. É um dos momentos mais emocionantes do filme porque ele finalmente desaba. Toda aquela força e calma que manteve até ali se quebram por alguns instantes. E é nesse ponto que o filme mostra o lado mais humano de Ray. Ele não é um herói invencível, é um jovem tentando fazer o certo num mundo cheio de regras injustas. Mas é justamente aí que a mágica acontece. A história de Ray começa a se espalhar pelo campus e em pouco tempo vira notícia. Os alunos se unem, fazem campanhas, arrecadam doações e pressionam a universidade a apoiar o garoto. O técnico e os colegas de time também entram em campo, literalmente, para defendê-lo. É como se toda a comunidade de Clemson dissesse em coro: "Você não está sozinho." Enquanto isso, a comunidade de Clemson mostra sua força de um jeito inspirador. Os colegas de Ray, os professores, os torcedores e até os vizinhos se unem para lutar por ele. A universidade vira um verdadeiro símbolo de empatia. É como se todo mundo dissesse: a regra pode ser fria, mas o coração é quente. As pessoas começam a mandar cartas, gravar mensagens, fazer campanhas e pressionar a NCAA a olhar para a situação com humanidade. E então, chega o dia decisivo. Ray é convocado para uma audiência oficial onde vai precisar defender o próprio caso.
Ele se prepara, nervoso, mas determinado. Entra na sala com o olhar firme, não o olhar de um jogador tentando se justificar, mas de um irmão que está disposto a enfrentar qualquer coisa pelo amor da família. A NCAA decide abrir uma exceção. Pela primeira vez, reconhece que o caso de Ray é especial. Ele é autorizado a receber ajuda da comunidade para cuidar do irmão sem perder a bolsa. É uma vitória histórica não só para ele, mas para todos os atletas que enfrentam dificuldades pessoais e financeiras. O alívio é imediato. Ray abraça Famar com força e dá para sentir a emoção transbordando da tela. É aquele tipo de final que faz o coração bater mais forte, porque no fim das contas, a luta valeu a pena. Assista Tube Channel. As melhores indicações de conteúdos em um só lugar. Inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo.